Vamos agora a uma revisão para o nosso conteúdo da prova de eletricidade predial. Esse vídeo será dividido em 3 etapas. Essa primeira etapa, eu vou estar trabalhando com vocês o conteúdo sobre resistência elétrica. A resistência elétrica, como nós já vimos, é uma grandeza, certo? Que vai ser definida como a capacidade de um material de se opor à passagem da corrente, provocando uma queda na tensão em um circuito fechado. O maior exemplo de resistência elétrica que temos vai ser o resistor. Através do resistor vai ser mais fácil compreendermos essa grandeza e, consequentemente, também trabalharmos com algumas funções matemáticas. Então, o resistor ele vai trabalhar de acordo com a primeira lei de Ohms. E como é que ela é definida? DDP ou U é igual a R vezes I. Uma coisa que os alunos têm muita dúvida na hora de dimensionar o resistor será quando temos, por exemplo, nesse circuito aqui abaixo, nós temos uma bateria de 12 volts e uma carga de 5. E aí, por exemplo, uma carga de 2. E aí, por exemplo, o aluno pensa que a DDP do resistor vai ser o 12 ou vai ser o 5. E não é nada disso, está tudo errado. Para você calcular DDP no resistor, você vai precisar subtrair a tensão de entrada no resistor e a tensão de saída do resistor. Então vamos ter, por exemplo, se está entrando 12 e está saindo 2, qual é a DDP? 12 menos 2, 10. Em seguida, a dúvida também que o pessoal tem muito é em relação à corrente que você vai estar aplicando nesse circuito. A corrente vai depender do tipo do circuito. No circuito elétrico temos um circuito do tipo série e um circuito do tipo paralelo. E para você poder dimensionar, você tem que saber muito bem como é que se comportam as grandezas da tensão e da corrente no circuito série e paralelo. A tensão elétrica, como vimos, é definida como a quantidade de energia disponível entre dois pontos em um circuito, com unidade volts, enquanto a corrente vai ser o fluxo ordenado dos elétrons em um circuito fechado. Em um circuito série, em um circuito paralelo, essas duas grandezas trabalham de maneiras diferentes. Então, por exemplo, em um circuito série, lembrem aí que a gente já fez isso na prática em sala de aula, eu tenho, vamos supor, duas lâmpadas de potências iguais. O que é que vai acontecer com a minha tensão? Será dividida entre elas, enquanto a corrente será a mesma. Já no circuito paralelo, é um pouco diferente. As duas lâmpadas serão submetidas à mesma tensão, eu vou ter aqui a tensão igual, porém a corrente será o que? Somada. Tá? Então, por exemplo, se eu for calcular um resistor e as cargas que tenho naquele meu circuito forem em série, eu vou ter que somar as tensões. Então, vamos supor, no exemplo aqui, eu tenho dois LEDs que estão em série, eu vou ter que somar 1.8 volts de um, 1.8 volts do outro, 3.6, e a corrente vai permanecer a mesma. Enquanto, por exemplo, no circuito paralelo de LEDs, no circuito paralelo de lâmpadas, a tensão será aquela mesma, que será 1.8, porém a corrente será o que? Somada. 0.08 A de um, 0.08 A de outro. E uma coisa também que o pessoal costuma errar muito, está relacionado à transformação de miliampere para ampere. Circuitos com cargas que tenham pouquíssima corrente, geralmente são determinadas em miliampere. Porém, a lei de Ohms define que para o dimensionamento você precisa ter a corrente em ampere. Então, para você transformar de miliampere para ampere, basta você estar dividindo por 1000. Tá? Então, você dividiu por 1000, você encontra o valor em ampere. Então, por exemplo, um LED, onde você vai ter lá 8 miliampere, para você transformar para ampere, você vai ficar com 0,008. Tá? Então, se você tiver 15 mA, basta dividir por 1000. E provavelmente na prova sua vai estar caindo em mA para você fazer essa pequena conversão. Então, pessoal, dos assuntos relacionados a resistor, é mais ou menos essa dica que eu deixo para vocês. Estudem como se comporta a tensão e a corrente elétrica no circuito série e paralelo,